Back do Futuro de hoje a gente vai falar sobre Minority Report, aquele clássico filme, né, lá começo dos anos 2000, que parte da premissa num futuro, né, 2054, onde era possível, né, a polícia fazer um trabalho de pré-crime, ou seja, né, de alguma maneira ali era possível prever as intenções das pessoas e não se tinha mais assassinatos, né? Então, partindo dali, você tinha a pista de quem seria o possível assassino ou o futuro assassino e a polícia interrompeu esse cara antes, ele era preso por um crime futuro. Então, partindo aí dessa linha, a gente fazer uma análise aí, né, um bate-papo, um comentário sobre os principais pontos de futurismo, né, alguns conceitos, né, desse clássico aí, né, maravilhoso, e fica aí com a gente, espero que vocês curtam aí o bate-papo, deixa o parecer de vocês também nos comentários. Essa perspectiva é de alguém vendo em 2000 e pouco, né, 2002, né, que eu acredito que o filme seja, e a gente olha hoje para algumas tecnologias, a gente não dá tanto valor quanto deveria, né? Porque a gente olha para trás e, poxa, mas o cara pega com gestos, né? Mexe na tela com gestos, touchscreen, né? Coisa que a gente, se a gente lembrar, era flip ainda, né? O celular era flipzinho, né? Era um negocinho de abrir e fechar celular ainda, não era o de toque. Aquela peça única, né, Bira? Exato, era um filmezão de bloco. 2002. Isso, não sei se era blocão, né? Mas era um celular bem rudimentar, né? Não era como é hoje em dia, TV não. era de tubo. Exato. A gente ainda não tem, mas a gente já tem autenticação biométrica, né? Seja por polegar, né? Também tem leitura ali, no caso que é principal deles, né? Que é a leitura ocular, propaganda sob medida. Ele entra no transporte público, né? Tem uma leitura automática da ocular dele. Então, tem muito desses recursos que estão perto de acontecer. A gente já tem uns bancos pedem, né? Leitura de face quando vão fazer alguma coisa, né? Ou dar uma olhada na sua digital, né? Dentro do celular. O celular já tem isso, né? Leitura de digital dentro do celular. E N outras coisas que a gente já tem hoje, que alguém olhando de 2002, nossa, é ultra futurista, que hoje não é mais. Eram coisas que lá atrás eram muito únicas, né? O smartwatch, a gente vê o relógio, mexendo no relógio bem bonitinho, né? Que hoje em dia você olha, é a mesma lógica de touch, né? E de mexida que se tem no smartwatch hoje. Um Google Gadget, né? De colocar na cara ali para você ver as coisas passando. Era uma coisa assim que naquela época era visionária, né? E a gente fala isso num período de 20 anos, né? Mais ou menos. Entre 2 décadas, né? O tanto de transformação que teve, como a cabeça via daquela forma, aquilo era ultramoderno. Então, meio que virou uma tendência, e muitas vezes a gente nem sabe, né? Pode até ter pautado uma interação, uma forma de se fazer tecnologia baseada no filme, né? O filme deve ter carregado depois coisas que se tornaram tranquilas, né? E comuns na sociedade atual. Então, você vê muitas delas. Você lembra de algum outro, Silas? A questão da internet das coisas, né? O Tom Cruise chega na casa dele, né? Pede para acender a luz por comando de voz, né? Coisas inconcebíveis que qualquer um hoje pode fazer, né? Desde que tenha o aparelhinho lá, né? Preto e com certo comando, sincronizando, né? É interessante que as cabines, tem uma parte lá que eles entram nas cabines, que as pessoas elas vão lá e colocam, né, os sentimentos que elas têm, né, que elas não podem exibir a público, né, o que elas querem colocar na prática, entre aspas, né, na realidade aumentada, que hoje em dia tem realidade aumentada, mas a realidade aumentada dele lá é um pouco diferente. Então tinha uns que queriam ser bajulados dentro de uma festa, né, numa festa de black tie, né, então o cara chegava lá, você abria a cabine, a coisa é mais ridícula, o cara numa roupona e todo mundo bajulando ele. E tinha outro que o cara chega perto, e esse daí é um que eu não tinha notado na primeira vez que eu vi o filme, e depois eu fui ver uma segunda vez e notei. O cara disse, olha, você tem as alternativas aqui na cabine, que você pode colocar seus fetiches, né, seus sonhos aqui na prática e tal. Aí o cara dizia, eu quero matar meu chefe. É isso que o cara fala. Aí o que acontece? Não, mas aí a gente entra no rabbit hole, né? Ué, esse cara que tem o pensamento de matar o chefe dele, por que ele não tá preso? E não tá dentro lá junto com a galera, né? Que foi meio que, antes de cometer o crime, ela foi colocada em estado meio catatônico, né? Num limbo, né? Ela tá. Porque ela ia cometer o crime, não cometeu. O cara pensa em matar o chefe dele, né? Por exemplo, e em que circunstância e que argumento que foi utilizado, deixou escapar, o sistema é falho a ponto de deixar escapar alguns casos, ou assim, tem algum tipo de coisa ali, ele pensou, mas não vai matar. Qual que é a diferença do cara que pensa e mata e o cara que pensa... Não, no começo eles tentam explicar, né? Muitos filmes usam o personagem lá, não sei qual que é o termo técnico, mas geralmente esses filmes mais complexos tem o tonto da história, né? Que ele tá no nosso lugar, né? Então o filme explica pra gente, né? Uhum. Ele usa esse personagem que no caso é o agente do FBI lá, né? Que é o Colin Farrell que faz, se não me engano. Então vão explicando tudo pra ele, né? Aí ele faz essa mesma pergunta, né? Pô, então, como é que ele faz essa distinção, né? O cara fala assim, uma coisa é você ter vontade de alguma coisa, outra coisa é você tem intenção de fazer, né? Planejar fazer aquilo, né?
Eles brincam um pouco, né? Que ele fala que entra no mundo da metafísica, você começa a intenção, você começa a concretizar o negócio, ele fica mais tangível. E a vontade é não, né? Muita gente a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas nem sempre a gente leva aquilo a cabo, né? Mas eu senti um easter egg ali, sabe por quê? Porque o olhar do cara é de intenção, ele não é tipo assim, eu quero saciar essa vontade que eu tenho. Então talvez esteja faltando um teco para ele fazer o negócio, né? Ou o sistema deixou escapar um louco e o Tá louco na ainda não beirinha, né? fez, né? Exato. É porque você vê na cara do cara, é um cara assim que tá destruído, né? Eles pegam um cara de meia idade, careca, lascado, tá, o olho assim já enfurecido, né? Com tudo que ele aguenta. Então eu senti um easter egg, senão ia ter muitas pessoas com vontade de fazer as coisas, né? Mas pegaram bem Uhum. aquele cara entrando na cabine, entendeu? De desejos para fazer Pontuar aquele. o negócio, né? Exato, bem em cima. E até a gente pode até remeter quem já tem um conhecimento de distopias, né? Quem já leu e já viu outros, né? Parece muito com o Thought Police, né? Do filme 1984, que na verdade essa polícia do pensamento, né? Que ela monitora os pensamentos de todo mundo ou dos intentos das pessoas no livro. Ela funciona de uma forma muito em prol do partido. O partido não pode ser contrariado e tudo que vai de encontro aos pensamentos do partido é visto como crime, né? E logo esse crime tem que ser punido, tem que ser previamente punido, né? Não é uma coisa assim que tem a ver assim, é crime propriamente dito como no filme né? Que o cara vai matar alguém ou vai ter alguma coisa específica, né? Ou o cara vai cometer um delito muito grave, né? No livro ele é um pouco diferente, é contra uma posição política do poder vigente, né? Mas tem essa relação, a gente percebe que parece que ele foi transposto um pouco disso, né? As polícias, elas imaginam o pensamento e o intento das pessoas ao cometer um crime. E muito do que a gente vê, né, ao longo desse universo que é muito mais futurista, tem muita coisa que a gente pode se relacionar. Por exemplo, tem algumas correntes que a gente já pode contar por aqui, que é livre-arbítrio, né, das pessoas em relação a poder fazer certas coisas, e ter a opção de, no último minuto, ela desistir de fazer aquilo. Tanto que ele brinca um pouco com a gente no meio do filme, quando o John Anderton, né, que é o personagem do Tom Cruise, ele vai lá e, num lapso de segundo, a menina fala assim, não mata que você tem escolha, você tem escolha, você tem escolha. Até que ele chega num momento que, de fato, ele não podia escapar do futuro dele. De fato, a gente tem as nossas escolhas tracejadas pra gente está num mundo que é pré-determinado, né, que já tem um determinismo por trás, né, que a gente não toma escolhas nenhuma, a gente está no plano geral, né, grande, que tem tudo já meio que tracejado, as escolhas são controladas, a gente sempre faz aquelas escolhas, ou a gente realmente, entendeu? Pode escolher em não fazer um ato. A gente, em último segundo, não vai fazer aquilo. E isso pesa muito também para a temática do filme. Se as pessoas realmente, todas as que estão presas ali, elas são de fato criminosas, será que elas não iam desistir de última hora? Será que não dá margem para erro? Né? A gente vê muito questionamento disso, até quando ele vai conversar com a senhora, que é a mãe do sistema, né? Que é uma senhorinha, ela fala isso. A gente não pode ter espaço para dúvida. Espaço para dúvida é falta de credibilidade. As pessoas não vão acreditar no sistema. Se você não acreditar piamente que o sistema ali não falha nunca, ele é acima de tudo perfeito e tal, as pessoas vão buscar alternativas a isso, né? Os trigêmeos no templo, né, que eles chamam, e tem a gabine onde os investigadores do pré-crime trabalham, e assim que saem as bolinhas lá anunciando vítima e assassino, né, você já tem apostos, né, dois júris, né, dois jurados ali, dois juízes, que ele contratou, vocês podem avaliar aqui a cena, né, do pré-crime e tal, e já julga, então a gente tem carta branca, pode agir? Pode intervir. Então o cara já é julgado, processado, antes mesmo do crime acontecer, né? Exato. Levanta todas essas questões que você falou, também faz a gente pensar eu pelo menos penso, muitas vezes o debate, né, político caminha em direção de leis mais implacáveis, né, inclusive aqui a gente não tem a pena de morte, mas às vezes se discute. Os Estados Unidos tem alguns estados que tem, vira e mexe, o assunto vem para a mesa, se deve continuar tendo ou não. E a gente pensa nessa, né? Como, bem que o filme é uma distopia, um negócio muito longe, né, da realidade, né? De você prever ou antecipar futuros crimes. Mas pensando em concreto naqueles que já aconteceram, né? Qual a facilidade de enquadrar alguém ou de armar para uma pessoa, né? De você usar alguém como forjar toda uma situação, pôr um inocente na cadeia, como a gente viu, né? Não faz muito tempo, né? Ele chegou a morrer, né? Pena de morte, né? E 8 anos depois descobriram que o DNA encontrado lá na cena do crime não era da pessoa que morreu, né? É uma questão de existencialismo, né?
tem muitas das trajetórias, inclusive no John Anderton, né? A gente vê que muito das decisões dele virar uma polícia, né? De pré-polícia, né? É para evitar crimes que aconteceram, por quê? Por causa da trajetória dele, né? Ele teve um filho que ele perdeu ali, né? Porque um traficante traficante humano, né? De órgãos ou de crianças, ele foi lá e raptou o filho dele. Nunca mais a vida dele foi o mesmo. Ele se drogava, né? Você via ali no meio do filme que ele se drogava para conseguir viver, né? E ele virou como se fosse uma missão de vida dele. Mexe um pouco com essa forma de existencialismo, né? Que é um conceito levantado, de determinismo também, que muitas vezes a gente acha que a gente tem as escolhas, né? Mas a nossa existência, as nossas experiências, né? O que leva a gente a virar aquilo ali também pode consolidar as escolhas que a gente vai fazer na vida, de matar ou não alguém, no caso dele, né? No caso do personagem, ou de cometer algum delito. Ele ali, claramente, ele mataria aquele cara, ou ele faria o que ele fez ali, se o filho dele não fosse um fator no meio. Ele viu a foto do filho dele em cima da cama com um monte de outras crianças, né? A ira, né, de alguém que passou por aquilo ali, virou um criminoso circunstancial. Claramente o filme levanta essa questão, né? Que você colocar todos os criminosos, todos os pré-criminosos, né, no mesmo tipo de conduta e de punição e tudo igual, é uma coisa que é complicada. Você vai colocar todo mundo ali no limbo, sem prazos, né? Você vai dizer, esse aqui é um possível criminoso e tarja nele, acabou. Ele nunca mais vai fazer isso. Mas será que se talvez, né, ele não tivesse aquele tipo de circunstância com o filho dele, o outro que mostra o exemplo, né, no meio do filme, que é uma traição, o cara levanta com uma tesoura para matar a mulher, né? Que ele vê ela com outro cara na cama. Esses tipos de crimes, todos eles são passíveis de mesmo prazo, mesma punição, mesma gravidade, né? Como é que você faria? Você vai colocar tanta gente no limbo, você ia lotar de tanto lugar, quantas pessoas iam viver no limbo? Será que chegar um momento que ia ter mais gente no limbo do que gente viva, né? Onde é que você ia acomodar toda essa galera? Você ia manter um país inteiro? Ou, sei lá, milhões de pessoas vivendo como morto-vivo, né? Ali num sistema desse. E precisa de energia, precisa de um sistema prático, né? Para manter todo mundo ali. Cai a energia, todo mundo é liberto e solta a galera. Tem umas coisas assim que são assim do filme, a gente percebe que tem umas contradições, né? Que não são falhas do filme. O filme levanta essas questões, que quando a gente quer uma punição muito severa em cima e sem um julgamento próprio, né? Você pode estar fazendo, naquele caso é menos pior do que você dar pena de morte para uma pessoa sem você ter convicção, né? Que a pessoa realmente é. Você matar um inocente, por exemplo, né? Ou privar ela da vida dela que a pessoa tem. Então tem muitas questões ali. O existencialismo é muito presente, né? A gente vê como um debate ali dentro e até uma contradição em alguns pontos, porque o criador do próprio conceito de polícia ou pré-polícia, que é o senhor, né? O Burgess, né? Que aparece lá um senhorzinho, ele ele cria um looping dentro da cabeça, né? Das trigêmeas que fazem a pré-polícia, né? Elas preveem o que acontece e tira propositalmente na perspectiva da principal. Por quê? Porque ele está matando em prol do sistema que ele quer, que é contra a morte. Ou seja, ele mata para manter um sistema, para ele criar um sistema que se mantenha ou não tenha crimes. Ou seja, ele comete um crime para tentar evitar crimes futuros. Aquilo ali é vaidade ou ele realmente está pensando mesmo no bem geral, né? Ou ele quer estar certo e o restante errado ali. Tem um quê de vaidade, né? De poder em cima das pessoas, né? De líder mor, né? De vida ou morte em cima das pessoas, né? Não dá para você pôr na mesma balança, né? O crime premeditado, né, ele passa assim muito mais frieza, né? Muito mais intenção do que o premeditado é uma reação ali espontânea, que não dá para falar que todo mundo reagiria assim, mas é loteria, né? Você não sabe como você vai reagir até você passar pela situação. Ver seria o caso, né? Já que é possível, né, intervir, faz a intervenção, a pessoa cumpre uma pena com data, né? E depois ela é reinserida, né, na sociedade, sei lá, e sabendo que, opa, não dá para brincar com o negócio aqui que vão me pegar, né? Uma das criadoras, a senhorinha que cria, né, o sistema junto com esse senhor, ela deixa muito claro isso. Ele acaba pegando o carro, né, para escapar, e ele acaba indo num lugar onde tem uma mata meio fechada, né, cheia de planta e tal, e ele meio que agredido, né? Ele é tratado como se fosse um ser estranho dentro do organismo, né? As plantas agridem ele na hora que ele passa por cima do muro, tem planta que tenta pegar e machucar ele ou pôr veneno nele e tal. E aí você vê a questão existencial que tem também da mulher, né? A mulher, ela tem o passado dela meio que condena ela e ela sente uma culpa muito grande, né, por ter dado origem a um sistema que não é natural, né, que não respeita as escolhas das pessoas. E aí o que ela faz? Ela se circunda de plantas venenosas, plantas mortíferas, né, e meio que eu devia deixar o curso da natureza correr de forma natural, né,
que os predadores ou os naturais ali, eles acabam se comendo e acabarem dando uma ordem natural às coisas, não uma ordem artificial, às coisas como está sendo ali. Ela levanta o levantamento da questão, né? Futuro a gente vai ter uma via, né, muito interessante para a gente tornar tudo melhor em alguns aspectos e talvez a gente perca outros, né? Você talvez tenha que contrapor o artificial ou o natural, né? O que é melhor ali, né? Você vai julgar a vida das pessoas e você vai deixar ela tocar a vida dela de uma forma natural ou artificial, ou você vai privar ela da vida natural dela, né? Que seria em outras épocas seria mais natural. Então essas questões são levantadas ali e fica muito claro, né? Com a senhora, com o senhor, né? E ao mesmo tempo que o outro, o pai da tecnologia, ele faz questão para manter um sistema artificial, ele vai lá e faz um crime natural, né? Um crime realmente de impulso, né? O cara vai lá e mata, e não é uma morte simples, né? Ele vai lá e asfixia e afunda, né? A vítima. Afogado, né? Isso, é um crime que não é assim simples. Se ele quisesse, pelo bem do sistema, ele vai lá e mata. Podia pegar um outro tipo de ferramenta, alguma outra coisa, e fazer de uma forma mais indolor, né? Mas o crime em si é passional, né? É um negócio assim que ele descarrega, né? Toda a ira dele. Então ele pega, ele não quer aquele tipo de crime que ele comete, aquele crime passional, crime forte e tal, e ao mesmo tempo ele comete o crime para conseguir eliminar esse tipo de crime, né? O filme aborda assim, é muito poder na mão de uma instituição que até discute-se a expansão em nível nacional, né? A princípio a cidade modelo é Washington, né? E eu achei assim super interessante porque eles colocam um contexto onde a vigilância, né, 24 horas por dia. Todos os lugares não tem mais como você se esconder de câmeras ou dos scanners de retina, né? E por causa desse extremo, né? Falei assim, é só a gente encher de câmera, fazer o scanner de retina que a gente resolve o problema, né? Na verdade, você cria outros. Agora existe um mercado negro de transplante de olhos, né? Aí a pergunta as pessoas, aqueles olhos extras estão lá 100% voluntário ou existe uma rede de crime? Eu não vou matar ninguém, só vou arrancar os olhos dela. Que no começo lá do filme, inclusive, a gente vê um traficante que tá sem olho, e você pergunta, pô, ele tirou para se proteger, tiraram dele, até ele brinca, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Exato. E puta cena de filme de terror, cara, que é a hora que a polícia tá procurando o Tom Cruise, né? Que manda aquelas aranhinhas com scanner de retina que elas entram em tudo quanto é canto, que pega as crianças chorando na cama, aí pega o cara dando um barro, pega o casal, pega o casal no happy hour, entendeu? Pega o casal de velho brigando, para, escaneia o olho. Ah, você não lavou a louça ontem, porque já volta tudo, né? A gente dá risada, cara, mas tá sendo bizarro. Imagina o quão invasivo é aquilo. Então, assim, do nada é só a polícia tá procurando um fugitivo que, sem mandato, sem ordem judicial, essas máquinas vão entrar na tua casa e vão escanear os teus olhos. Que é o limite da polícia, né? Uma polícia que consegue fazer o pré-crime, o que ela pode fazer? Dar direito a ela, não importa o ato, né? Porque não tem ato para você julgar, é um pré-ato. Você chega no lugar antes do cara fazer qualquer coisa. Então, ali, se você pegar o filme, né, nas entrelinhas, é isso. Ele pode entrar, não tem nenhum tipo de papel que ele tem que mostrar, não tem nenhum tipo de permissão que ele tem que fazer. É um pré-ato, o ato não se consolidou. Como é que você vai colocar isso na lei? Olha, só vai entrar ali se ele pensar em pegar uma faca na casa dele, se ele pensar em pegar um utensílio. Não tem isso, porque você não tem a linha muito bem delineada para ter uma legislação própria para isso. Você entra num campo muito cinzento, né? E a gente sabe como é que é entrar num campo cinzento, né? Fica um negócio bem mais ou menos feito e dá muita margem para muito erro, né? A gente vê que são políticas que são levadas à frente pelo medo, né? Um outro filme mais ou menos nessa linha, que é o Tropa de Elite 2, né? Que eles vão em torno de como deputados e governadores se elegem em cima do medo da população em prol de leis mais duras contra a violência, né? Então, às vezes, vamos supor, você consegue erradicar aí os assassinatos, mas a que preço, né? E essa distração da violência não tira o foco de outros crimes que podem estar sendo praticados em outras instâncias, né? Corrupção, usando dinheiro, né? Igual o pessoal levanta lá, pô, não consegue rastrear a violência sexual, um assalto, um sequestro, é só o assassinato, né?
E muitas vezes a gente se pega na situação, né? De repente, de uma hora para outra, a gente só preocupa com a violência, só quer resolver a violência, com mil outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Um exemplo disso, a gente fala de novo, vai chover no molhado, né? O Snowden, né? Quando ele falou assim, olha, tô monitorando a galera aí em massa. Aí teve uma galera, um povo que se juntou porque é através do medo. Não, mas isso é permitido porque eles estão garantindo a nossa segurança nacional, né? Estão garantindo que ninguém vai fazer nada com a gente. É mais ou menos uma transformação do molde que o Bush se elegeu, né? Na base do medo, do terrorismo, né? E isso, Ferramenta antiterrorismo, né? e isso é a mesma coisa, mas no fundo, o golpe é mesmo, né? Mas Uhum. muda o formato dele, né? O jeito que é abordado, o jeito que é disseminado, né? O medo no povo, né? Com outras ferramentas, mídias sociais, etc. Né? Será que a gente quer esse nível de invasão da nossa privacidade, da nossa vida particular, né? Eu não quero ter nada, eu tenho pavor com coisa perto do meu olho, né? Eu Dois. nunca nem fui atrás de usar lente de contato, né? Vou ficar com óculos aí enquanto Deus permitir. Mas eu tenho uma aflição assim extrema, né? Então se eu puder ficar longe, cara, eu vou na biométrica, vai em qualquer outro tipo aí de identificação, cara, mas na digital, né? Ah, Assim pelo reticular aí, eu não quero não, cara. já tem um negócio correndo, é porque a gente não vive com essa realidade ainda, né? Mas tem um pouco já. Tava tendo em aeroporto isso, né? Pré-pandemia, né? Já tem uma leitura de facial e guarda a face das pessoas, né? Na entrada e na saída dos países e tal. E a China usa de forma corriqueira, né? Para a circulação das pessoas. E não precisa nem da ocular, não, cara. É o rosto mesmo. Já tem. Reconhecimento facial, né? E isso, pega os vários pontos do rosto em lugares diferentes e é uma coisa aí que não é assim opção. As pessoas falam assim, a China, beleza. A gente está falando aqui de tecnologia vindo aqui. Facebook está perto disso. Um tempo atrás, um banco digital que eu estava utilizando também estava usando como autenticador. Então, isso aí vai virar em voga no mundo inteiro, né? Seja o sistema que for, o sistema político, econômico que for. Eu vi pensando na cabeça, eu falei. Tem um lugar onde você paga, você só mostra a cara e o pagamento é feito, baseado na. Eu acho que é China. E tem QR Code e tem rosto agora, em alguns lugares. Aí você chega no rosto, bate o olho ali. Imagina você entra no lugar Aí, errado e paga a coisa errada, paga no lugar do outro cara, paga um quantitativo de elemento que não era para fazer sei lá, uma bomba, o que for, né? É complicado o negócio. aí, Bira, entra naquele outro dispositivo, né, que o Tom Cruise usa no filme, que é tipo uma seringa que ele precisa entrar numa instituição vigiada, né? Ele usa uma seringa no queixo, assim, para Nossa. deformar o rosto dele, Nossa. justamente para esquivar dos sensores, né, de reconhecimento facial. Exato. Eu ia falar isso que tem uma parte do filme, né, no meio pro fim, assim, que não é muito gráfico, né? Mas assim, o cara vai no lugar, eles fazem questão para a pessoa ter nojo e também ter raiva, né, ao mesmo tempo. Ele vai para um lugar sujo, no mercado negro. Os dois têm sotaque russo, né? Para fazer questão de dar um ar, né? Bem clandestino, né? E para americano a gente sabe como eles tratam, né? Já olha, já bate o olho, já torce o nariz porque já é um russo num lugar sujo. Ele vai, uma coisa que eu nunca tenho pavor disso. Alguém me sedar e me jogar um negócio que eu não tenho controle em volta do que eu posso fazer, chutar ninguém, fazer nada. O cara tá Nossa. morto igual um boi, ele tá lá lascado. Indo pro abate. Se o cara quiser abater ele, abate. Tem que ter confiança no cara. E literalmente Aham. ele fica ali quase entre a vida e a morte, come comida nojenta no processo, aranha subindo nele para olhar os olhos dele. É um inferno. E ainda ele tem que socar o negócio aqui no queixo, né? para deformar o rosto dele. Ah, é. É torturante, não, mas depois tem horas que parece filme de terror, né? Só que não se explica muito bem, assim, com palavras, mas você vai pegando um pouco de diálogo e de assistir, né? Que são o pessoal chama de neuroína, né? Que seria tipo, um trocadilho com heroína, com neurológico. E na hora que ele vai comprar, ele pede uma droga, né? A tradução traz como lucidez, né? Então, o que ele vai? Ele chega na casa dele, pega vídeos antigos, que o projetor mostra para ele em nível 3D. Holográfico, Então, né? ele usa essa droga que é para meio deixar ele numa viagem, no barato, para ele, como se ele estivesse voltando no tempo e revivendo momentos alegres da vida dele, né? Então, não é só aquele super relaxamento, aquela viagem que o pessoal brinca aí com alguns entorpecentes, né? Ele realmente está usando um recurso para poder reviver momentos alegres da vida dele, quando ele tinha família, né? Então, eu achei, embora seja mínima, é uma sacada genial que eles tiveram. A gente pode chegar, imagina se você usa um óculos 3D aí, como chama, realidade virtual,
Aí o pessoal tem uma pílulazinha que aumenta a sua capacidade cognitiva ou sensitiva e você fica ali num período curto de tempo. Não vai ter nada mais viciante do que isso, né? Ele, ao mesmo tempo, ele tá preso no passado, né? Que ele só revive ali, ele não vive o futuro, né? E ele tá ali, ao mesmo tempo que ele não quer o futuro, ele queria poder voltar no tempo, né? Para conseguir desfazer a besteira que foi feita. Ele tá num sistema que visa melhorar o futuro, ou seja, ele não quer o futuro, mas ele tá ajudando a moldar o futuro, né? Ele tá trabalhando para fazer o futuro das pessoas ficarem melhor. Então, é um cara que não quer o futuro, ele quer o passado e tá trabalhando para o futuro. É contraditório isso, né? Ele trabalha dessa forma, né? O passado das pessoas, né? Que em teoria é o passado, né? Ela não teve ali consumado aquele ato, mas é um passado, em teoria, né? Porque em teoria ele já era para ter cometido aquele ali. Ele cometeu, entre aspas, né, dentro da mente dele. Acabou com o futuro da pessoa. A pessoa não tem mais, está trânsito julgado, né? O crime que não foi cometido, ou seja, passado que não existiu, baseado no futuro que não vai existir, ou seja, é o trabalho do passado, né? O jeito que o peso do passado tem em todo o enredo, né? Do jeito que foi fomentado, as pessoas que estão lá, todas elas são culpadas pelo passado, tentando forjar um futuro melhor. Se você tem muita carga no passado e já querendo fazer, não é um sistema que começou do zero com o intuito de melhorar a vida das pessoas. Vários desses motivos aí tem o quê? Motivo de vaidade passada, motivo de tristeza passada, culpa passada, todos os sentimentos vindo do passado. E você quer fazer isso, um futuro melhor baseado em toda essa carga anterior, né? É complicado. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Minority Report. Se você gostou, deixa o seu like aí para ajudar a gente. Compartilhe o canal com seus amigos. Se não for inscrito, a gente convida você a se inscrever. Conteúdo semanal toda quarta-feira às 18 horas. Também estamos no Instagram, Back do Futuro, com bastante insights e novidades lá também, beleza?